Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Pastor Fábio aqui. Sejam bem-vindos para mais um devocional, o nosso tempo de devoção ao Senhor, onde a gente faz todos os dias esse momento aqui nas nossas redes sociais, né? Estamos aqui no TikTok, estamos no Spotify, também no YouTube. E você é o nosso convidado a já no início desse vídeo deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com algum amigo para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? O intuito desse nosso devocional é, claro, ter uma meditação diária com a palavra do Senhor, mas também que essa palavra chegue para mais pessoas, principalmente por conta do tema que a gente tem ministrado durante esses dias de devocional, né? E o tema é igreja. E esse tema é extremamente importante, nós já temos refletido aqui sobre isso, né? E na verdade essa é uma série de mensagens que a gente está ministrando na comunidade Éfeso, e também temos uma série de outras ministrações de devocionais curtos aqui, né? Então você pode acompanhar aí em qualquer mídia social que você esteja acompanhando, nós temos ali a nossa série para você conferir, né? E ontem nós continuamos a nossa meditação sobre igreja, o corpo de Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo. E hoje, meus amigos, eu queria falar com vocês. Ontem nós falamos, né, sobre a igreja, corpo de Cristo, a reunião que faz mal. Quando que uma reunião em nome do Senhor pode ser uma reunião má, né? Quando que uma reunião desagrada a Deus? Nós falamos sobre isso ontem no nosso devocional, você pode acompanhar e conferir. Mas hoje eu queria tocar num tema, e eu quero ir direto ao ponto aqui, gente, sabe? Eu queria tocar num tema que a gente tem o costume, né, de celebrar todos os meses nas igrejas cristãs, a maioria delas celebra todos os meses, que é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, nós partimos o pão, né, o corpo de Cristo, e celebramos ali com a igreja. E é exatamente nessa reunião, como eu meditei ontem no devocional, nessa reunião que Paulo vai dizer: olha, quando vocês se reúnem é para mal e não é para bem. E eu estou falando isso quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor, porque não é a ceia do Senhor que vocês celebram. E aí ele fala até das divisões, né? E ele deixa muito claro ali que essa reunião de divisão é uma reunião que causa mais mal do que bem, uma reunião onde há divisões. E hoje eu queria falar sobre esse tema, sobre a ceia do Senhor. Por quê? Porque na verdade Paulo diz nessa leitura de 1 Coríntios 11, ele diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, ele come e bebe condenação para si. E aí, quantas vezes a gente não entendeu essa palavra, dizendo assim: eu não posso tomar ceia porque eu estou em pecado. E aí, quantas vezes a gente celebrou a ceia sem discernir o corpo? E olha que interessante, a palavra diz assim que quem come e bebe sem discernir o corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E na verdade, nós estamos ministrando essa série de devocionais sobre a igreja, e agora nós estamos falando como o corpo de Cristo. E aí a palavra diz assim que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, ele come e bebe condenação. Você já parou para pensar que às vezes a gente pensando assim: eu não posso tomar ceia porque eu estou em pecado, ou alguém direcionando o outro dizendo assim: olha, você não pode tomar ceia porque você está em pecado, nós podemos não estar discernindo o corpo. Porque na verdade toda essa reflexão que Paulo faz aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios não tem a ver com pecado. Em nenhum momento ali Paulo está dizendo que alguém é digno ou indigno de cear. Na verdade, isso é uma falta de leitura bíblica mesmo.
Isso é uma falta de poder olhar o texto, examinar o texto e degustar do texto ali e ser totalmente enraizado pela palavra. E por que é tão importante falar disso, gente? Que não é sobre pecado, porque muitos hoje se afastaram do corpo de Cristo, se afastaram da igreja, que é o corpo de Cristo, porque eles dizem assim: eu não posso tomar ceia mesmo, então eu estou em pecado. E aí fica naquela situação como se o pecado fosse algo que na verdade a gente não cometesse mais. E é claro que há um grande problema aqui quando a gente fala isso, que a gente é pecador, porque dá a impressão que a gente se conforma com a ideia de pecador. Não é sobre isso. A gente nunca se conforma com a ideia de ser pecador. O salvo, na verdade, ele não tem prazer mais no pecado. O salvo, na verdade, ele tem prazer na lei do Senhor. O salvo, ele tem prazer em agradar a Deus, e toda vez que o Espírito Santo o confronta, que ele percebe que ele não agradou a Deus, isso causa arrependimento. Mas não quer dizer que ele nunca mais vai pecar. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. É isso que João vai escrever nas suas epístolas, né? Porque todos nós somos pecadores, salvos, redimidos no sangue de Jesus, mas pecadores. E a igreja, na verdade, é o encontro desse grupo de pecadores que se rendeu ao Senhor, que reconheceu: eu preciso de um Salvador, eu não consigo ser salvo pelas minhas próprias obras. Ele entendeu através da palavra: eu não consigo ser salvo pelas minhas obras, eu preciso de um Salvador, e o meu Salvador é Cristo. Eu declaro isso publicamente para a igreja no meu batismo: eu preciso de um Salvador, e o meu Salvador é Cristo. Então a igreja é a reunião desses pecadores que se reúnem, e uma vez por mês, aí há quem diga é uma por mês, é uma por semana, é uma vez por ano. Cada denominação vai falar uma coisa, né? Vai celebrar de um jeito. O importante é o seguinte: se você quer cear uma vez por semana, amém. Se você quer cear uma vez por mês, amém. Se você quer cear uma vez por ano, amém. Desde que você não critique quem faz diferente de você, e desde que você ceie verdadeiramente discernindo o corpo, né? Mas o fato é que a gente celebra nessa reunião de ceia, a gente lembra o memorial da morte de Cristo por nós, da expiação de Cristo pelo nosso pecado. Então a gente está declarando: eu preciso de um Salvador. E como que alguém que precisa de um Salvador é alguém que não tem pecado? Então eu só posso cear quando eu não estou em pecado? Gente, isso é tão sério, porque afastou muita gente da igreja, afastou muita gente do corpo, afastou muita gente que não entende, na verdade, o real significado do Evangelho. Do Evangelho. Então, Paulo está dizendo assim: olha, quem come e bebe sem discernir, come e bebe para sua própria condenação. Por isso examine o homem a si mesmo e coma do pão. Examine a si mesmo, examine como você tem discernido o corpo de Cristo. E gente, isso é tão gostoso da gente falar, né? Que Cristo hoje não está presente fisicamente, mas Ele escolheu a igreja como seu corpo. É um modo de se achegar até os outros. E eu quero falar mais sobre isso amanhã, mas hoje eu quero tratar desse assunto da gente poder cear discernindo o corpo de Cristo, cear lembrando que eu preciso de um Salvador. Então, quando a Bíblia manda a gente examinar, é claro que a gente pode examinar, se quebrantar, se arrepender dos nossos pecados mais uma vez, agradecer a Deus pela salvação que nós recebemos em Cristo, mas de maneira nenhuma a gente deve excluir ou separar quem pode ou quem não pode tomar a ceia do Senhor, porque a palavra está dizendo assim: examine o homem a si mesmo. Não examine o outro, mas examine a si mesmo. Examine a si mesmo. E na verdade, quando a gente faz esse exame de nós mesmos, a gente só vai entender de uma coisa: eu fui salvo sem merecer. Eu fui salvo pela graça.
eu fui salvo sem ter nada de bom em mim. É isso que vai dizer Efésios. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida em Cristo. Então, não há nada de bom em nós, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. E quanta gente se afastou da igreja, e quanta divisão, quanta briga, quanta discórdia há, até mesmo por conta disso. Eu posso cear, eu não posso cear, agora eu não vou mais na igreja porque eu não posso cear. Sabe, eu queria falar com você que de repente, por algum motivo, se afastou da igreja e se considera muito pecador. Eu quero dizer, o seu lugar é no nosso meio. Porque nós também somos pecadores. Como eu disse, que não temos mais prazer no pecado. O problema é quando a gente deliberadamente peca e a gente deliberadamente quer continuar pecando. Mas se há uma briga aí dentro de você, se há um clamor aí dentro de você, se há um incômodo dentro de você quando você peca, se há aí dentro de você algo que está dizendo, poxa, eu não deveria estar assim, isso aqui está me levando para a ruína, isso aqui está me levando para o fracasso, isso aqui está acabando com a minha vida, está acabando com a minha família, está acabando com os meus relacionamentos, esses pecados que eu cometo, eu quero me libertar disso. Se você sente isso, eu quero dizer, há um lugar que é exatamente o corpo de Cristo, onde você precisa se inserir urgentemente. Porque isso de fato vai nos matar. O pecado de fato tem um objetivo na nossa vida, nos matar. E às vezes ele não nos mata fisicamente, mas ele nos mata ali dentro de nós. Ele mata os nossos pensamentos, ele consome toda a nossa vida. O pecado vai destruindo, vai arrasando com tudo na nossa frente. O pecado vai destruindo tudo aquilo onde ele alcança através de nós. Então, quando nós pecamos, nós estamos nesse lugar. E às vezes você está aí numa luta interna dentro de você, e o lugar para você estar inserido é no corpo de Cristo. Aí você vai dizer, mas eu peco demais. É por isso que você precisa estar lá. É por isso que, como nós meditamos aí alguns episódios atrás, nós somos essa família dos que nasceram de novo. Você pode nascer de novo. E para nós que já caminhamos há um tempo, nós continuamos com o mesmo pensamento. Nós continuamos mês após mês na celebração da ceia, examinando a nós mesmos e pedindo ao Senhor que nos dê graça, que continue nos enchendo para que a gente possa viver a vida dele e não mais uma vida de pecado, viver a vida dele e abandonando de vez o que para trás ficou, como Paulo diz, esquecendo das coisas que ficaram, eu prossigo para o alvo. E sabe de uma coisa, de repente tem muitos de nós que já estiveram na igreja por um tempo, no corpo de Cristo por um tempo, e aí erraram, pecaram e de repente se sentiram envergonhados. E o pecado de repente foi até exposto, de repente até de uma forma errada, até mesmo na igreja. Eu quero aqui, como pastor, fazer um pedido para vocês. Você que já estava caminhando e por algum motivo ou outro você fraquejou e você foi exposto na igreja, eu quero fazer um pedido aqui de perdão para você, porque de maneira nenhuma a igreja deveria ter exposto o teu pecado, de maneira nenhuma os seus líderes poderiam ter exposto a tua vida. E como membro do corpo de Cristo, como membro da família de Deus, e eu estou aqui emocionado dizendo isso, o Espírito Santo está me tocando aqui, eu peço perdão para você, você que foi exposto, envergonhado na igreja. Eu, como líder e como anjo da igreja, eu peço perdão para você. E eu quero dizer que
há um lugar sim de acolhimento. Há um lugar assim onde você deve ser abraçado. E assim como eu, discipulado, eu que também sou discipulado, confrontado nos meus pecados, mas isso, eu sou confrontado primeiro pelo Senhor. De maneira nenhuma exposto, mas Deus sabe do meu coração, da minha miséria. Então eu quero pedir perdão para você, em nome da igreja do Senhor. Eu peço perdão como líder, por todas as vezes que você foi envergonhado, por todas as vezes que você foi exposto. Eu peço perdão em nome da igreja, e dizer que você é bem-vindo, dizer que você é convidado a ser membro da família de Deus, e para que juntos, mês após mês, no nosso caso, como é o costume nosso, a gente possa examinar nós mesmos, nos arrepender dos nossos pecados e juntos orarmos uns pelos outros, alegrarmos uns aos outros, exortarmos sim uns aos outros, mas juntos nós possamos caminhar como corpo de Cristo, dos filhos que são salvos pelo Senhor, que se arrependem, que não têm prazer no pecado, que querem a vida de Deus. Eu peço perdão para você e peço para que você procure, peça ao Senhor para que você possa encontrar uma igreja bíblica, uma igreja onde tem irmãos que estão dispostos a te amar, que estão dispostos a ser ombro contigo, e você vai achar, você vai achar esse lugar, porque existe sim uma igreja que entende o que é ser corpo de Cristo, que se um membro está ferido, e agora eu quero falar com você, que já caminha, que continua caminhando, que também foi ferido na igreja, mas continua caminhando, eu quero falar com você. Esses que eu citei lá atrás podem chegar na igreja amanhã. A pergunta é como nós vamos recebê-los. Como nós vamos recebê-los? Como um membro ferido? Eu quero perguntar, se um membro do seu corpo está ferido, se uma mão está ferida, se um braço está ferido, se o braço esquerdo está ferido, o que o braço direito vai fazer? Vai pegar o remédio, vai passar, vai fazer o curativo, vai cuidar do membro que está ferido. É assim que a gente faz. Esse é o nosso convite, cuidar do membro que está ferido, que chega ferido. Porque sabe o que a gente faz às vezes? O membro chega ferido, e o membro chega cheio das marcas da ferida. Só que às vezes as marcas da ferida, ela não é um isolamento, não, às vezes ele chega com a marca da ferida, e sabe qual é a marca da ferida? Ele fala demais às vezes. Sabe qual é a marca da ferida? Às vezes ele não consegue confiar em ninguém mais. Sabe qual é a marca da ferida? Às vezes ele não consegue mais se sentir amado na igreja, então ele chega na igreja e às vezes até dá meio que uma debochada assim da igreja, do povo ali, mas isso nada mais é do que a marca das feridas que ele sofreu às vezes dentro da igreja. E a pergunta é como que nós vamos fazer? Nós vamos tratar? Ou nós vamos, sabe o que a gente faz às vezes, gente? Chega alguém na igreja, a gente quer mudar a veste, a gente quer mudar o jeito de falar. Só que veste não salva ninguém. Às vezes a gente chega e diz assim, olha, aquela pessoa ali não merece confiança não, viu? Porque isso e aquilo. Mas a gente chega querendo mudar a veste, querendo mudar o jeito da pessoa falar. Ou a gente chega querendo tão somente falar, eu não quero perguntar o que você tem para me dar. Eu quero te oferecer o amor que eu recebi do Senhor. Então eu quero te oferecer um abraço, eu quero te oferecer oração, eu quero te oferecer uma palavra, eu quero te oferecer o meu ombro, eu quero cuidar de você. Pastor, mas a gente já fez isso. Eu já fiz isso muitas vezes. E sabe o que eu recebi às vezes em troca? Abandono. Sabe o que eu recebi às vezes em troca? Pastor, estou indo embora para outra igreja. Pastor, o senhor não... Eu posso ter tido 10 acertos. A primeira falha minha é que vai ficar evidente. Pastor, o senhor falhou comigo nessa situação. E sabe o que eu falo? Perdão, eu errei mesmo. Não deveria ter tratado assim. Não deveria ter feito assim. E mesmo assim, pessoas foram embora. E sabe o que eu continuo fazendo? A mesma coisa. Porque eu não faço esperando de pessoas.
eu faço porque eu recebi do Senhor. Eu curo, eu procuro cuidar de feridas porque Deus cuidou das minhas feridas. Eu quero perdoar porque Deus me perdoou. Eu quero abraçar porque Deus me abraçou. Aleluia. Porque Deus me abraçou quando eu tinha o que para oferecer para Ele? Os meus pecados. Como diz um louvor, né? Eu só tinha os meus pecados para te oferecer. É exatamente o que eu tinha. E Ele me abraçou. Então eu só replico aquilo que eu recebi do Senhor. Eu só replico. Então você que já caminha há um tempo, você é convidado a isso. A cuidar das feridas, a orar. Pastor, mas e se abandonar e se falar mal de mim? Não tem a ver com a gente. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, Jesus. É tudo. É esse exame que a gente tem que fazer, tanto para quem corpo. Você entendeu? Quando a gente ceia, a gente vai lembrar. Faço parte da família que eu não merecia. A família que eu não merecia. Quando eu sei, eu estou declarando. Amém? Deu um probleminha na minha câmera aqui. Deixa eu ver. O áudio tá tudo bem, mas na câmera deu um probleminha aqui. Aí agora acho que eu acertei. Obrigado, obrigado. Devocional. Por cada irmão, por cada irmã que se sentiu. O próprio Deus vai se encarregar de cada história. E eu quero clamar para que essa vida que está de repente a chegar ao corpo, venha se unir ao corpo, não venha ser esse membro isolado. Ele tem vida. Pai, outros estão meio desanimados, estão também meio que o mesmo que nós recebemos do Senhor é o que nós queremos passar aos outros. Então nós recebemos o teu cuidado. Amar, ser amado pelo Senhor. E eu te agradeço nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu dia. Compartilhe aí, né? Você que está no Spotify também, você pode fazer esse comentário. Tá bom? Deus abençoe a tua vida e não se esqueça que você é amado por Jesus. Valeu, meus amigos.